e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Já há dias que nós estamos meditando parte por parte deste sermão que nos serve muito para o nosso caminho de santidade. Vimos lá as bem-aventuranças, vimos Jesus falando a questão do adultério, o Senhor nos ensinando a oração que nós devemos fazer, como é que nós devemos rezar. Ele falando que as práticas nossas penitenciais, as nossas devoções, não é para ser feita para que os homens vejam, mas sim para que o Pai do céu veja. E agora Jesus está falando a respeito das preocupações. O pecado original causou em nós isso, essa preocupação exagerada com a nossa vida, com a nossa sobrevivência. Lá no paraíso terrestre, antes de Adão e Eva pecarem, havia preocupação. Havia uma grande ordem no mundo. As coisas aconteciam de forma ordenada.
mas com aquele grande evento que causou um grande mal para a humanidade, que foi a desobediência de Eva, que depois ela levou Adão também a desobedecer diante daquela insinuação da serpente, que era o diabo. O pecado entrou no mundo e hoje nós lidamos com esta questão de se preocupar. E aqui Jesus está falando da nossa preocupação com a nossa vida. Na verdade, nós buscamos seguranças. Segurança para quê? Para não morrer. É isso. E a segurança que os pagãos, eu nem vou dizer para os católicos, eu vou falar para os pagãos que vivem preocupados com a sua própria segurança, eles que dizem que depois da morte não existe mais nada. Então eles fazem de tudo para se apoiar em alguma coisa. E o apoio que os pagãos têm, os materialistas, os comunistas que não acreditam em Deus, a segurança deles está justamente no dinheiro. Na cabeça dos pagãos é assim: tendo dinheiro, tá tudo bem. Você está compreendendo? Porque na cabeça deles é assim: eu tendo dinheiro, eu não irei morrer. E aí o dinheiro, que dá para comprar tudo, menos a salvação da alma. Lembremos que São Pedro disse que a nossa salvação ela não veio por meio da prata nem do ouro, nem dos diamantes e nem dos tesouros, que são os acréscimos que eu acabei dando aqui. A nossa salvação veio pelo sangue precioso de nosso Deus. Jesus Cristo, que se fez homem, morre na cruz e nos dá a salvação e por isso a vida eterna. A vida eterna com Deus no céu. Mas os pagãos, como eles não acreditam na vida eterna, eles não acreditam no céu, não acreditam no purgatório, não acreditam no inferno. Como eu já acabei de dizer, para os pagãos, morreu, acabou. Então eles se apoiam o quê? No dinheiro. Eles se apoiam na ciência, porque a ciência fala, eles nunca vão se apoiar em Deus. Por isso que Jesus começa o evangelho de hoje, está em Mateus capítulo 6, do versículo 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Porque justamente pode acontecer isso, meus irmãos. Da pessoa está dizendo que ela se apoia em Deus, mas no fundo, ela está se apoiando mais na segurança do dinheiro. Vocês se lembram esses dias, quando nós vimos no Evangelho, o jovem rico, que ele perguntou o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus disse, é só praticar os mandamentos? Ele disse, eu já pratico os mandamentos. Mais alguma coisa? Aí Jesus disse, então, vai, pega os seus bens, toda a riqueza que você tem, todo o dinheiro que você tem, vende os bens e dê tudo o que você tem aos pobres e me siga. Na hora que Jesus falou isso, ele abaixou a cabeça, deu as costas e foi embora, porque ele queria seguir Jesus, mas ele também queria ter aquela segurança material. Então, ou nós nos apoiamos inteiramente nas mãos de Deus, que cuida de nós, porque Deus nos criou.
Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo. E Deus nos santifica através do Espírito Santo, que é o mistério da Santíssima Trindade. 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que há um Deus só. Eis em quem nós devemos nos apoiar e eis em quem nós devemos confiar. Não é no dinheiro. Até mesmo as pessoas que são ricas. Você que é rico, que tem bens, saiba de uma coisa. O seu apoio não está na riqueza. O seu apoio está em Deus. Porque quem é que pode, simplesmente por causa do dinheiro, comprar a sua salvação? Imagine alguém lá com milionário, ou bilionário, ou trilionário, sabe lá o quê? Ele chega diante de Deus e paga, né? Tá aqui, pago, dou todo esse dinheiro para ter a vida eterna. Ninguém pode, não. E tem uma coisa, uma pessoa milionária, ela pode de um dia para o outro ficar pobre. Como um pobre pode ficar rico de um dia para o outro. Tudo nosso está nas mãos do nosso Deus. Por isso que Jesus fala que a quem nós devemos servir, adorar, louvar, bendizer, glorificar é a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, falou nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, Jesus ele vai fazendo algumas perguntas. Uma delas está no versículo 27. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Aquela preocupação exagerada. O que vai ser de mim? O que será? O que vai ser no futuro? É aí que nós encontramos aquelas pessoas que elas são tão preocupadas assim com o futuro, com o dia de amanhã, que elas vão acumulando dinheiro, acumulando dinheiro, acumulando dinheiro. Guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. E nem compra as coisas do dia a dia porque está tão preocupada com o futuro que guarda, guarda, guarda. Um exemplo muito típico é de Tio Patinhas, aquele desenho animado lá das revistas em quadrinhos que tinha, não sei se ainda tem, né, mas no meu tempo de criança se tinha. Tio Patinhas, que tinha os seus sobrinhos, o Pato Donald e o Luizinho, o Zezinho e o outro agora eu esqueci. E aí ele não ajudava os seus sobrinhos. Ele era assim tão preocupado em acumular que uma moeda para ele era importante. E ele já era milionário. Mas ajudar os sobrinhos ele não ajudava. Porque para ele tinha que acumular, 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 acumular. Então o Deus do Tio Patinhas era quem? O dinheiro. Se apoiava no dinheiro. Jesus está dizendo que nós, católicos, o nosso apoio está nele. Aí Jesus dá esses exemplos maravilhosos aqui, das aves dos céus, dos lírios do campo. É importante notar que esse sermão da montanha, quando nós vamos assim na peregrinação, nós vamos lá no Monte das Bem-aventuranças. É um lugar muito lindo, muito bonito. Quem já foi sabe até do que eu estou falando. Ele fica num lugar alto. Lá para frente nós vemos ali o Mar da Galileia. É uma vista maravilhosa. E ali é um lugar, assim, muito bonito. Tem árvores, tem planta.
Tem umas irmãs que tomam conta daquele local, então tem muitas flores, é um lugar bonito, nós ouvimos os pássaros cantando, principalmente quando nós vamos assim no verão, é um lugar muito, muito bonito. Jesus se aproveita deste local justamente para dizer isso. Olha as aves do céu. Quem alimenta elas? Sou eu. Olha os lírios do campo, são lindos, não são? Quem é que os veste? Sou eu. Nem Salomão, do seu esplendor, da sua magnitude como rei, não se vestiu como os lírios do campo. Para mostrar que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Deus cuida de nós. As preocupações, elas não vão acrescentar nada. Eu aqui estou afirmando diante de uma pergunta que o próprio Jesus está fazendo. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se prolongar, se preocupar com isso? Olhemos, né, esses homens, essas mulheres que vivem na rua. E eles querem viver na rua. Umas vezes eu já fui assim com a Toca de Assis, as irmãs da Toca de Assis, aqui ali em Guaratinguetá, à noite, junto com um pessoal também ali de Guaratinguetá, que fizeram esse propósito de ir à noite para evangelizar esses homens e essas mulheres que vivem na rua, aquele propósito de conscientizar que eles precisam voltar para casa, aí levam água, levam alimentos para eles. E quantas vezes indo se dá para perceber que naquela condição, que eles não têm nada, eles pedem esmola aqui, pedem esmola lá, eles não morrem de fome. Eu até agora não ouvi dizer que uma pessoa que vive na rua assim morreu de fome. Já pode até ter morrido até de frio, né? Dependendo a condição de uma friagem que apareceu assim de repente. Apareceu de repente. Aí a pessoa não estava em condições, acabou morrendo. Mas no dia a dia se percebem. Estão ali. Eles comem, eles dormem no chão. Mas eu estou dando esse exemplo para você perceber. Essas pessoas que vivem nessa condição, muitos é por opção, viu? Muitos acabam ficando por opção. Eles estão lá. Tem roupa, tem comida. Até um rapaz uma vez disse: olha, padre, não se preocupa não, nós estamos aqui, nós temos tudo. Para dizer que não falta nada para eles. Às vezes, aqueles que têm uma casa, têm as coisas tudo, se preocupam mais com a vida do que eles. E aí aquela preocupação exagerada. Mas independente dessa ou daquela condição, o que eu quero dizer é o que nosso Senhor ele está falando para nós, que nós não devemos nos preocupar. Aqui eu abro um parênteses. Aqui eu não estou falando para os preguiçosos, que tem os preguiçosos, que poderia estar até interpretando agora e dizendo assim: então se Deus vai me dar tudo, então eu vou ficar aqui deitado no quarto, em casa, esperando as coisas chegarem. Não é para os preguiçosos que cabe a isso. Essa preguiça sua poderá levar você à morte. Fecha o parênteses, volta ao que eu estava falando. Estou dizendo para aquele, o trabalhador, até aquele que se encontra desempregado, você vai aí tentar, procure o emprego que vai aparecer. Esse esforço mostra que você não quer ficar parado.
Mas mesmo nas dificuldades do dia a dia, percebam, tem energia na casa, tem água, você tem sua roupa. E tem uma coisa, aos que não estão podendo pagar agora a conta de luz, pense bem, a única coisa que poderá acontecer é de ficar sem energia. Então, acende uma vela e vai aguardando até a providência ali no trabalho ou a ajuda de um amigo, aí você possa pagar. Mas o que Jesus está falando é a questão mesmo da preocupação exagerada. Se fica numa preocupação tão grande que a pessoa é capaz até de fazer alguma besteira, até mesmo tirar a própria vida. Aí Jesus vai falar. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Todos esses bens materiais serão dados. Se preocupe sim com a salvação da sua alma. Se preocupe sim em ser um homem de Deus, em ser uma mulher de Deus. Essa é a nossa preocupação. Se preocupe sim em não pecar. Porque, meus irmãos, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, com dívida ou sem dívida, um dia teremos que morrer e prestar contas a Deus dos nossos atos. E ir ao encontro de Deus, colocando a matéria, colocando o dinheiro como o próprio Deus, não será fácil. Os ajustes de contas que teremos que ter diante de Deus. Não se preocupe, Deus providenciará, porque Deus existe e Ele cuida de nós. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.